Nutri, conta pra mim, low carb emagrece mesmo? Como que eu faço uma low carb eficiente? Meu nome é Graziele Forzino, sou nutricionista e eu tô aqui pra te dizer como você ter excelência executando uma low carb bem feita. Sabe o que eu vou te dizer? Que passado o jejum intermitente, que foi o nosso vídeo da semana passada, que assim, é disparado o que mais me perguntam, o protocolo mais buscado para o emagrecimento, a low carb fica em segundo plano. Todo mundo quer fazer low carb, todo mundo já ouviu falar de low carb, é muito raro eu falar, vou te passar um plano alimentar low carb, você sabe o que é isso? A pessoa fala, sim, já ouvi, fulana falou, vi no Insta de ciclano e tudo mais. A questão é, a low carb é uma estratégia, né, um plano alimentar realmente que tem mais embasamento científico para a perda de peso. A relação dela com a perda de peso é muito direta. A gente tem muitos benefícios executando a low carb. Só que o que seria uma dieta low carb, né? O que caracteriza essa dieta? E aí onde eu vejo o maior erro das pessoas, tá? A gente tem sim um protocolo, e aí eu torno a falar que isso é um protocolo, onde tem data para começar, data para terminar, e você precisa ter o quê? A sua base bem feita para quando terminar você ter para onde voltar. É igual você fazer uma viagem, né? Você sai a viagem, você vai, sei lá, para os Estados Unidos, mas você não vai passar uma vida inteira viajando. Quando você retorna, você precisa ter aonde parar, que é a sua casa, né? Então, a gente fazendo uma analogia aqui para que você entenda, mais do que aprender o que é low carb e como executá-la com excelência, você precisa aprender a ter uma base bem feita. Beleza, vamos falar então da low carb. Gente, low carb quer dizer carboidrato baixo, né? Você diminui o carboidrato. Mas você diminui esse carboidrato comparado a quê? Vamos pensar juntos. Não vou dizer que você, enfim, mas a maioria das pessoas hoje, elas tendem a comer muito carboidrato nas principais refeições. Então, elas acordam comendo pão francês, pão integral, mas elas comem pão. Daí elas comem, às vezes, um docinho, porque elas gostam, elas comem uma fatia de bolo. No meio da manhã, elas comem uma fruta, né? Quando não muitos biscoitos. Ao meio-dia ela come carne, salada, mas ela come sempre arroz, massa, algo desse tipo, ou batata doce, ou aipim. À tarde elas comem mais um bolinho, uma panquequinha, à base de aveia. Na janta elas repetem um almoço, né, com feijãozinho. Então isso tudo, gente, são refeições com base em carboidratos. Todas elas têm carboidratos, certo? Mas quando a gente compara uma pessoa que come pão francês, batata inglesa, muita pizza, sempre come lanche, né, na janta. Quando a gente troca essa dieta para uma dieta à base de tubérculos, raízes, que são batata doce, aipim, inhame, farinhas do bem, né? Então a gente tá falando de farinha de amêndoas, farelo de quinoa, farelo de amaranto. Quando comparado essa nova dieta com a dieta que a pessoa tinha antes, a ingesta alimentar dela, a gente já está falando de uma dieta low carb. Entendam que a gente, comparado ao recordatório alimentar, e aí eu vejo um erro, né? Muitos profissionais não querem mais saber sobre o que a pessoa come. Eu confesso para vocês que me ensinaram isso na pós-graduação. Na graduação, o recordatório era vida, a gente aprendia a fazer recordatório de 24 horas, de 7 dias, qualitativo, quantitativo, e aí cheguei na pós-graduação, não, pra que você quer saber o que o seu cliente come? Não perde tempo em consulta com isso, vai logo sabendo o que ele vai comer a partir dali, porque é isso que ele veio buscar. Mas saber o que ele come é extremamente importante para que eu consiga calcular um plano alimentar que tem a ver com a rotina e com as necessidades que vão além das necessidades nutricionais dele, que é a necessidade emocional, né? E eu tenho que levar isso em consideração, não tô com uma máquina aqui na minha frente, né, que eu vou reprogramar ela. Bom, e aí, quando eu faço esse comparativo no recordatório alimentar que ele comia com o que eu passei para ele comer, uma mudança, às vezes, muito pontual, já é uma estratégia low carb, entende? Então, estratégia low carb é você diminuir carboidrato com base no que você tem hoje, tá? Além disso, nós temos sim um protocolo que eu aplico conforme uma evolução do meu cliente. Eu não chego lá na primeira consulta e já falo, olha, você vai comer tanto de carboidrato apenas, tá?
tá? Eu acredito num processo de evolução e eu digo pra vocês, é isso que traz resultado. Não adianta você sair do 8 e direto pro 80, porque isso não é consistente, você não vai conseguir manter. Então a grande sacada é você ir diminuindo, evoluindo aos poucos. Então você faz essa primeira alteração que eu falei, que já é uma estratégia low carb, e aí você depois vai pro tudo ou nada, né? Que é o quê? Bom, você tem o valor energético do seu plano alimentar. Então vamos lá, você pesa 70 quilos, você vai colocar de 20 até o número 25 para perda de peso. Então vamos considerar 22 calorias por quilograma de peso. Isso daria, gente, 1.540 quilocalorias, certo? Ao longo do seu dia que você vai comer para perda de peso, porque de 20 até 25 é para perda de peso. Depois a gente tem manutenção e ganho de peso. Bom, então se eu tenho de 20 a 25, estipulei 22, calculei pelo meu peso atual, se eu faço atividade física, você vai ter que colocar nesse cálculo o fator atividade física. Musculação é uns 2, depende muito da intensidade, mas enfim, vamos ficar nos 1.540. Desses 1.540, gente, é onde você vai estipular a sua estratégia low carb. Então, anota o que eu tô falando, tá? Pega o papel aí, vai anotando a linha de raciocínio para que você consiga fazer isso em casa. Bom, uma estratégia low carb, ela vai de 0,8, né, mais ou menos, tem até menos, mas, né, eu, Grazi, estou passando o protocolo que eu aplico e eu tenho muito resultado. Então, de 0,8 até 1,2, 1,5. Eu gosto de ficar no 1, né, eu tenho coeficiente cagaço que eu brinco, né, nem 8 nem 80, 1. Então, eu pego esse 1 e multiplico pelo peso dessa pessoa, que no caso é 70, então será 70 gramas, entende? 70 gramas é a quantidade que ele vai comer ao longo do dia. Se 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, eu pego 70 e multiplico por 4, eu vou saber a quantidade de calorias em carboidrato, e aí eu faço uma regrinha de 3 para ver o quanto de percentual essa caloria corresponde dos 1.540. Normalmente, gente, esse percentual fica em torno de 8, 10%. Isso é uma estratégia low carb, 10% de calorias do seu dia alimentar, que no nosso exemplo é 1.540. Foi claro para vocês? E aí, com base nisso, você vai calculando, né? Você vai equilibrando o seu carboidrato. Óbvio, gente, que vocês vão sempre equilibrar ele para que seja carboidratos do bem. Então, batata doce, aipim, mandioca. Normalmente, nas refeições principais, a gente não coloca carboidrato, a gente deixa já das verduras, dos legumes, né? Moranga, por exemplo, tem bastante carboidrato, mas para a gente não ficar restringindo moranga, eu sempre deixo uma refeição sem nenhuma fonte de carboidrato e deixo os carboidratos para as demais refeições ao longo do dia, ou priorizo para treino, né? Que normalmente essas pessoas tendem a treinar, é uma evolução bacana do processo de emagrecimento. Então eu deixo para colocar ali numa refeição antes do treino para que ela tenha energia, né, para esse treino. Foi claro para vocês? Bom, sugiro, pega um papel, anota, volta o vídeo onde eu começo a falar sobre esses cálculos, calcula e depois me conta aqui no comentário se foi fácil para você entender e se ficar alguma dúvida eu tô disponível aí para estar solucionando elas, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.